Olá, nono ano, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui hoje para apresentar a nossa revisão de LPT, tá? Mais especificamente o texto dissertativo argumentativo. Nós vamos cobrar também, tem até uma questão de letra de música. É mais simples porque vocês vão interpretá-la, né? Vocês vão interpretar a música e trabalhar esse conteúdo na percepção de vocês. Então, por isso que eu queria apresentar mais de forma mais aprofundada o texto dissertativo argumentativo. E aí, se vocês tiverem dúvidas quanto à construção do texto, vocês entram em contato comigo que eu estarei tirando todas as dúvidas de vocês, tá, gente? Então, o que é dissertar? Dissertar nós dissertamos todos os dias, porque nós justificamos, nós estamos preocupados com os eventos que acontecem ao nosso redor. Nós queremos saber por que o preço de tal coisa está mais alto. Será que foi alta do dólar? Será que foi queda de alguma moeda internacional? O aumento da violência está relacionado ao quê? À desigualdade social, ao desejo dos pobres de serem ricos, dos ricos de imporem condições aos pobres aí precárias de vida. Descaso com a Amazônia, com os rios, leitos dos rios, né? Agora nós temos a questão também do coronavírus. Guerras, AIDS, a natureza, a poluição, desmatamento, aquecimento global e tantos outros acontecimentos que geram na pessoa aí questionamentos. Então, blogs de opinião pessoal, textos jornalísticos, temos a revista Veja, a revista Época, várias revistas aí que trabalham justamente com essa questão de colocar seu ponto de vista em relação a um tema tal. Então, é uma defesa de ponto de vista, gente. Argumentar, dissertar de forma argumentativa é quando eu quero entender, argumentar acerca da minha liberdade, da nossa liberdade. Nós, mulheres, alcançamos essa liberdade por quê? Os homens, quais são os direitos que os homens têm na sociedade? Futebol, qual a minha visão acerca do futebol? A música, ao aborto, as injustiças sociais, avanço da tecnologia, a genética. Então, são temas que devem sim ser questionados, ser colocados os pontos de vista aí das pessoas, né? Aí você pode perguntar, o que eu vou argumentar e como argumentar? Então você vai expressar a opinião de vocês com convicção. É o ponto de vista que eu tenho sobre aquele tema, mas não é uma coisa aleatória. Eu tenho que ter com base em dados, história, é alguma coisa que já foi produzida por alguém, tá? É uma tese. E aí você vai colocar seu ponto de vista, mas tentando persuadir o leitor. O leitor vai ficar ali querendo ler mais aquele texto, se aprofundar mais naquelas ideias, né? Então o texto argumentativo, gente, ele interfere ou transfere o ponto de vista do leitor ao mundo que o rodeia. Então ele está dentro de um conjunto de normas ou valores aí. O que eu coloco dentro do meu texto? Quais são os elementos que eu tenho que entregar naquele texto para ele ser um texto argumentativo? Então eu considero um texto argumentativo o texto que tem esses elementos aí. Primeiro, o tema. Eu dei um tema para vocês, coloquei um texto. Vocês estão falando de acordo com o tema ou está falando alguma coisa nada a ver? Então é o assunto de que se trata o texto. Opinião ou tese é o ponto de vista central sobre o tema, é a ideia que nós vamos defender. Vamos defender o quê? Sobre a maioridade penal para 16 anos no Brasil. Argumentos são as razões e os porquês, no caso, com provas apresentadas pelo autor do texto para sustentar a sua tese. Então, eu quero falar acerca da maioridade penal no Brasil para 16 anos. Né? E aí eu argumento de forma que, se aumentar a maioridade no Brasil, a criminalidade vai diminuir. Uma vez que nós temos índices estatísticos que na cidade de São Paulo, muitos delinquentes estão dentro dessa faixa etária. E logo, medidas devem ser tomadas pelo poder público, aumentando o número aí números de delegacias, aumentando e também colocando condições favoráveis para esses presidiários, não apenas jogar lá dentro e deixar no sistema penitenciário que nós temos no Brasil, né, gente? Vamos falar que realmente é complicado. Então, a conclusão é quando agora eu fecho as minhas ideias. Eu trago a minha tese inicial e fecho como no início da minha argumentação. Então, se eu falo que aumentando a maioridade no Brasil vai diminuir a criminalidade, então eu tenho que falar de novo no final. Eu tenho que argumentar fechando o meu texto, ok? Então, como é, Ellen, que eu coloco essa estrutura?
Geralmente, os textos, principalmente o que eu apresentei para vocês, aí tem 30 linhas, é um modelo de Enem. Mas não me lembro, mas acredito que tenha pedido de 20 a 25 linhas para que vocês discorressem. Então, o texto argumentativo, gente, geralmente ele se divide da seguinte forma. Primeiro parágrafo, ele apresenta a introdução. Segundo e terceiro parágrafos, você vai desenvolver, argumentar, explicar a sua tese. E por último, você vai concluir, reafirmando a tese e dando uma solução. Tá, a ideia que eu dou para vocês é fazer os 5 primeiros parágrafos da introdução apresentando o tema. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui de uma redação que foi feita com o tema apresentado no Enem de 2016. O 2 e o 3, segundo e terceiro parágrafos, você vai argumentar explicando as duas ideias que você colocou lá no início. Por exemplo, eu falei da maioridade penal, eu falei que há um aumento na criminalidade e que medidas poderiam ser tomadas, como aumentar o número de penitenciárias no país. Tá, então eu vou falar por que a maioridade penal tem causado todo esse problema no mundo, no Brasil, quer dizer, desculpem. E o terceiro parágrafo eu vou falar sobre essa questão aí das penitenciárias, se melhorar, se aumentar, nós vamos ter uma gestão melhor. E o quarto eu vou concluir, eu vou falar dessas ideias aí como um todo, né? Então foi o que eu falei para vocês, a introdução, ela vai discutir essa ideia central, argumentar. No desenvolvimento eu vou desdobrar a ideia central, dei a ideia para vocês falarem de 2 pontos de vista lá em cima e discorrerem sobre eles aqui embaixo, argumentando, colocando se você é a favor, se você é contra as ideias apresentadas. E na conclusão, gente, vocês podem fazer de 3 formas, tá? Primeiro, olha, vamos aqui na primeira ideia aqui, retomando a tese inicial. Você pode concluir retomando a tese. Falando, se eu falei, pode-se perceber então que a maioridade penal, ela está relacionada aí a um aumento da criminalidade. E se o governo utilizar medidas cabíveis, repito, entendeu? Então você vai resumir as ideias principais, não é falar novamente tudo aquilo, você vai resumir, principalmente colocando um desfecho, uma solução, como aqui no último, na terceira solução, na terceira maneira de expor, você vai apresentar então aí um fechamento, tá? E a linguagem, Ellen, como é que é a minha linguagem? A linguagem não pode ser eu acho, eu penso. Primeira pessoa não existe em texto argumentativo. Você deve usar uma linguagem culta da norma da língua portuguesa. Mas, contudo, porém, todavia, entretanto, de sobremodo. Usando palavras e conectivos que vão dar aí para seu texto uma coerência. Eu não vou falar eu acho que fulano falou, disse-me disse. Não existe um texto dissertativo. Ele vai ficar muito pobre na questão gramatical, tá, gente? Então, toda argumentação, ela pode se iniciar, olha, com pesquisas, reportagens, a mobilização das vozes de autoridade. Você vai concordar ou não, mas o ideal não é inventar dados, o ideal é você já ter dados prévios, por exemplo, de acordo com o IBGE, um aumento, mas você tem que ler, claro, né? Ler muito, estudar muito sobre temas específicos na atualidade, para que você fique inteirado, para na hora que for falar, saber, ok? Então, de acordo com dados do IBGE, a maioridade penal no Brasil ainda não foi colocada porque nós temos ainda isso e aquilo em porcentagem, entendeu? De acordo com reportagens da revista Época, de acordo com o posicionamento do presidente da República, de acordo com o físico Isaac Newton, de acordo com o filósofo tal, Kant ou, sei lá, Platão. Então você vai ter aí uma forma de colocar para que quem vai corrigir sua redação já vai falar assim, nossa, a pessoa realmente está inteirada do tema aí, né? Exemplo, gente, em 2016, o tema foi a questão do lixo na sociedade brasileira. E aí apresentou 3 textos, se não me engano, cada texto apresentando dados estatísticos. O ideal é nunca copiar o que tem no texto, você apenas tem uma ideia para desenvolver o seu, porque também copiar o que já está sendo apresentado não é correto. O ideal é você colocar mesmo sua visão, seu ponto de vista de modo autoral, sem copiar de outras pessoas, né, gente? Então, assim, o tema foi esse. E aí tinha uma charge mais ou menos assim. Vamos ter que mudar? Sim, os nossos hábitos. Ele estava lendo o jornal, lei do lixo, né? E realmente
tem mostrado aqui na charge uma acentuação aí da falta de concepção, da falta de noção em relação à organização aí da sociedade no que diz respeito ao lixo. Então a pergunta foi, a partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo da sua formação, redige um texto dissertativo argumentativo. Olha, então ele já fala que é argumentativo. Então lembre, toda vez que estiver falando argumentativo, é meu ponto de vista. Em norma padrão da língua portuguesa. O que é norma padrão? Língua culta, norma culta, sem usar aquelas formas do dia a dia, coloquial. A questão do lixo na sociedade brasileira, apresentando proposta de intervenção. Então, o próprio pedido aí da questão já é uma proposta de intervenção. O que você faz? O que eu posso fazer para diminuir essa questão do lixo na sociedade? Selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa, argumentando de fatos para defesa do seu ponto de vista. Ok, gente? Então, o texto argumentativo tem como ponto principal a defesa de um ponto de vista. Então, 2 alunos, eles fizeram aí 2 textos. Eu queria mostrar com vocês essas partes coloridas aí para a gente entender o que foi que eles colocaram. Então, o tema foi o quê, gente? A questão do lixo na sociedade brasileira. Aluno 1. Segundo Sartre, filósofo francês, o ser humano é livre e responsável. Cabe a ele escolher seu modo de agir. Portanto, com o avanço do sistema capitalista, recai sobre o homem o compromisso de tornar o mundo mais sustentável. No século XXI, a preocupação com a gestão de resíduos na sociedade brasileira, necessária para a melhoria da saúde pública, reflete essa realidade. Com o advento do capitalismo, aliado posteriormente à globalização, a sociedade pós-moderna adquiriu características peculiares, como o consumo em excesso irresponsável a respeito do descarte irregular do lixo. Notamos isso através das mídias e dos livros de sociologia. A falta ou má gestão de resíduos no nosso país é fruto da ideia de que, pela extensão a qual a Terra possui, o planeta é capaz de abrigar todo o lixo produzido. Sendo assim, é preciso reeducar as pessoas em relação à sustentabilidade. Essas partes em preto nós vamos discutir agora, tá? Mas inicialmente a gente tem uma tese, gente. Então, em cima daquele tema, a questão do lixo na sociedade brasileira, ele iniciou com a tese. Segundo Sartre, um ponto de vista, e ele se embasou em alguém que falou alguma coisa. Sartre, filósofo francês, o ser humano é livre e responsável, cabe a ele escolher seu modo de agir. Então ele colocou uma tese. Agora eu quero colocar um conectivo. Qual foi o conectivo? Portanto, o meu conectivo aqui, a minha conjunção, eu estou explicando, com o avanço, bora lá, embolou tudo aqui. Portanto, com o avanço do sistema capitalista, recai sobre o homem o compromisso de tornar o mundo mais sustentável. Então, ele já trouxe também uma questão aí de argumentação. Então, ele colocou no século XXI a preocupação com a gestão de resíduos na sociedade brasileira, necessária para a melhoria da saúde pública, reflete essa realidade. Então, ele colocou assim, meu ponto de vista é que a gestão dos resíduos na sociedade brasileira, né, tem uma preocupação. Então ele colocou um ponto que ia ser questionado. Aí no final, gente, ele retoma esse ponto de vista, a falta ou má gestão de resíduos no país é fruto da ideia de que, pela extensão a qual a Terra possui, o planeta é capaz de abrigar todo o lixo produzido. Então, sendo assim, é preciso. Então, ele traz uma solução no final. Então, fica ok seu texto quando você fala de tudo aquilo e no final você traz uma solução. O que eu tenho que fazer agora? É preciso reeducar as pessoas em relação à sustentabilidade. Exemplo 2, aí já foi outro aluno, inclusive ele tirou quase nota 10. Como bem ilustrou um dos maiores físicos que já existiu, Isaac Newton, toda ação gera uma reação de mesma intensidade. Ele colocou uma tese aí. Então ele trouxe também o conectivo, que foi a partir aí de palavras voltadas aos conectivos da língua portuguesa. No contexto do tema apresentado, a ação antrópica provoca reações que trazem consigo problemas aos seres humanos e ao ecossistema. Gente, nesse conectivo vocês poderiam colocar aqui, sendo assim, no contexto do tema apresentado, ele poderia melhorar até, né?
Só colocando aqui a ideia para vocês. Portanto, no contexto de tema apresentado, contudo. Então, usar o conectivo nessa hora é importante para dar uma trabalhada. O texto fica mais culto no que diz respeito à norma da língua, né? E aí veio o argumento dele. Sendo assim, a nós, a principal consequência gerada pela ausência da gestão do lixo, segundo o Ministério do Meio Ambiente, são as enchentes, que são causadas na maioria das vezes pelo entupimento de bueiros, por sacolas plásticas e produtos industriais. O descarte responsável de metais pesados, por exemplo, leva peixes à morte. Então ele colocou aí O que ele falou no início? Não foi da lei da ação e reação? Então ele quis dizer que o homem agredindo a natureza, ele vai ter esse retorno. A morte dos peixes, o descarte responsável gera tudo isso, entupimento de bueiros. Então, lá no desenvolvimento dele, ele já coloca uma resolução indo para a conclusão. A fim de atenuar o problema, o Ministério da Educação deve alterar a grade curricular dos alunos do ensino fundamental e médio, criando uma nova disciplina que aborde as questões relacionadas à sustentabilidade e à coleta seletiva necessárias ao avanço. Então ele colocou uma medida. Então, o que eu faço para diminuir? Coloca uma disciplina na escola que seja válida aí. Fale sobre o descarte de lixo, que os alunos trabalhem mais essa questão aí. Além disso, o governo federal deve, aliado às organizações não governamentais, ligadas ao meio ambiente, aplicar campanhas de abrangência nacional junto às emissoras de televisão como forma de estímulo à redução da falta de controle ao direcionamento dos resíduos. Então, no final, esse aluno colocou aí já uma sugestão, uma solução para o problema do lixo no Brasil. Então é isso, gente. O nosso texto argumentativo visa simplesmente trazer aí a tese com conectivo, um argumento e uma sugestão para o problema. Sendo assim, vocês farão um texto ok, um texto ótimo. Eu tenho certeza que o índice de aprovação vai ser geral. Estou torcendo pelo sucesso de vocês. Se tiverem dúvidas, podem me chamar quantas vezes quiserem. Estarei aqui à disposição de todos vocês, tá, gente? Muita saudade, grande beijo. Estamos aí à disposição.